que são alimentos transgênicos? Alimentos transgênicos são aqueles que contêm genes estranhos àquele alimento especificamente. É um cruzamento genético de espécies que na natureza, de forma natural, jamais aconteceria. Qual é a grande preocupação das organizações de defesa do consumidor? É que existem vários estudos e várias evidências relacionadas a impactos à saúde, ao meio ambiente e à saúde especialmente do trabalhador e do consumidor no contato direto com alimentos transgênicos. E os agrotóxicos nos alimentos causam muitos problemas à nossa saúde, podendo levar a câncer, a alergias, intoxicações bastante graves. A mesma coisa está acontecendo agora com os transgênicos. Os transgênicos vieram mais recentemente. Curiosa, não por acaso, são fabricados pelas mesmas empresas que fazem grande parte dos agrotóxicos que ainda aparecem muito e que são usados no Brasil. Pelo princípio da precaução, que está assegurado inclusive em Código de Defesa do Consumidor, nós temos direito a saber quais alimentos já são fabricados com transgênicos e quais não são. Tem uma rotulagem que é um grande T dentro de um triângulo bem amarelo. Procura esse T. Qualquer alimento que tenha mais de 1% na sua composição de ingredientes transgênicos ou geneticamente modificados, deve ter essa rotulagem. O ideal mesmo, além de você procurar essa informação e evitar transgênicos, é preferir consumir alimentos orgânicos. Claro, às vezes os alimentos orgânicos são mais caros na gôndola do supermercado, na prática para você. Mas se você optar em comprar em feiras orgânicas de rua ou até em entrega diretamente do domicílio, às vezes esse alimento orgânico, que é muito mais saudável, não é tão mais caro do que o alimento convencional. E o que é melhor, você economiza bastante com remédio, com saúde, porque está comprovado que os alimentos orgânicos, são muito mais saudáveis do que os alimentos cheios de agrotóxicos e alimentos transgênicos. A Embrapa desenvolveu uma semente modificada geneticamente para produzir um dos alimentos mais consumidos pelos brasileiros. A novidade desencadeou uma polêmica entre os cientistas e só poderá chegar aos supermercados se for autorizada pelo governo. É sabor que está no prato do brasileiro. Cresci comendo feijão e vou morrer comendo feijão. O Brasil é o maior consumidor de feijão do mundo e agora cientistas da Embrapa criaram uma nova planta resistente ao vírus do mosaico dourado, transmitido pela mosca branca, o terror dos produtores de feijão. Para criar a semente transgênica foi colocado um pedaço do gene do vírus em uma célula da planta. A célula modificada ativa as defesas do feijão. E assim, a semente já nasce pronta para impedir a contaminação pelo vírus. Numa plantação atacada pela mosca branca, é possível ver a diferença. As plantas transgênicas não são afetadas. As convencionais ficam doentes e param de produzir. Hoje, a única forma de combater a praga é com inseticida. Os pesquisadores afirmam que os testes feitos com animais provam que o feijão transgênico é seguro para consumo humano e mantém o valor nutritivo do feijão convencional. Mesmo teor de ferro, de proteína, de vitaminas, que são encontrados no feijão convencional. E o sabor? O sabor também é exatamente o mesmo, porque nós não tivemos alteração de características que levassem à alteração do sabor. Mas o Conselho de Segurança Alimentar, que assessora a Presidência da República, não se convenceu. Apenas o que se está pedindo é que mais testes sejam realizados, porque na opinião de especialistas, os apresentados não são suficientes. A decisão sobre permitir ou não a venda do feijão transgênico é da CTN-Bio, a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, e deve sair ainda este mês. Até lá, continua a queda de braço entre os grupos a favor e contra esse tipo de feijão modificado. Organizações não governamentais acham que faltam garantias para a saúde do consumidor. No feijão, nós estamos falando da lavoura direto para a mesa do brasileiro, e aí quais são as consequências de consumir algo que é geneticamente modificado e que nós não temos estudos a médio e longo prazo que nos garantem a segurança alimentar. Este biólogo da Universidade de Brasília diz que não há motivo para receio.
que o feijão, né, também ele é processado, ele é cozido para ser consumido, e o próprio cozimento é um processo que inativa muitos tipos de produtos, né, então não existe nenhum risco realmente ao consumo humano. Na França, uma pesquisa que acaba de ser divulgada mostra que o milho transgênico provocou câncer em ratos. Aí já viu a bomba que deve ter sido essa notícia aí, né, Joana? Boa tarde para você. Pois é, Maria, o assunto está na capa de praticamente todos os jornais e revistas franceses. Alguns chegam a falar num escândalo de saúde pública. Tem até uma manchete que pergunta: será que nós estamos comendo um veneno mortal? E nas TVs, as emissoras não param de mostrar as imagens dos ratinhos com tumores imensos no corpo depois de terem sido alimentados com um transgênico. É de fato de dar arrepio. E interessante, Maria, é que os pesquisadores da Universidade de Caen, na França, fizeram esse estudo em total sigilo, justamente para evitar o lobby dos grandes grupos agroindustriais, né? Além das pressões políticas, eles temiam o corte do financiamento e até sabotagens do tipo incêndio de laboratório. Os cientistas conduziram a pesquisa durante 2 anos, portanto em segredo absoluto, com 200 ratos, que eles dividiram em 3 grupos. O primeiro foi alimentado com milho transgênico, o segundo comia o mesmo milho geneticamente modificado e ainda por cima tratado com herbicida, e o terceiro grupo se alimentava com o milho normal, mas que também levava doses de agrotóxicos. E os resultados mostraram que os transgênicos aumentam a taxa de mortalidade nesses animais e a frequência de câncer é 2 a 3 vezes maior do que em outros bichinhos que não consumiram os produtos. E as patologias desenvolvidas pelas cobaias, Maria, foram diferentes em cada sexo. As fêmeas desenvolveram principalmente tumores de mama e os machos tiveram insuficiência renal e hepática. Esse estudo francês, ele tem a particularidade de ser o primeiro realizado por um período longo, no caso 24 meses. Até hoje, as pesquisas para demonstrar a inocuidade dos transgênicos para a saúde cobriam um período de no máximo 90 dias de observação e, segundo especialistas, as doenças começam a se manifestar justamente a partir do 4º mês. Agora, embora essas conclusões sejam alarmantes, não significa necessariamente, isso não significa, Maria, que os males detectados também atinjam os seres humanos, mas é um sinal de alerta preocupante, tanto que o governo francês acionou as agências de segurança alimentar europeias e pediu que elas analisem esses resultados e, se a toxicidade do milho transgênico for comprovada, aí elas vão pedir a suspensão da importação do produto na União Europeia. Maria. Eu acho que foi até a ministra do Meio Ambiente da França falando assim: será que é tão difícil provarem que alimento transgênico faz mal? Ela fica muito preocupada, né? Porque tem várias correntes. Tem pessoas que dizem: olha, a gente precisa disso até para ajudar a sanar a fome do mundo, que você consegue fazer alimentos muito resistentes. Tem outras pessoas que falam: não, o problema não está na falta de alimentos, sim na distribuição. Agora, a gente quer saber, né? Claro, é fundamental. Primeiro foram as fotos, agora as imagens. Os gatinhos clonados que brilham sob luz ultravioleta continuam a intrigar o mundo. Desde o começo da semana, o especialista em genética sul-coreano Kwon Il-keun defende a importância do feito. Ele pegou amostras da pele de uma gata angorá e, usando um vírus, modificou os genes que dão cor à pelagem, introduzindo a proteína fluorescente vermelha. Em seguida, essas amostras foram usadas para fertilizar os óvulos.
O resultado, os gatinhos brilham no escuro após alguns segundos de exposição à luz ultravioleta. Esse tipo de clonagem com células externas nunca havia sido feita em gatos. Além disso, a mesma técnica utilizada para introduzir a proteína fluorescente pode ser usada para modificar genes e evitar doenças que afetam os seres humanos. O geneticista ressalta que os gatos brilhantes foram gerados apenas para pesquisa. E neste momento não há possibilidade de animais fluorescentes serem vendidos nos pet shops. Está de volta para falar sobre uma rã gigante que foi flagrada na Malásia. Veja só que impressionante. Um turista tirou esta foto via celular para registrar a rã, que pesa mais de 20 quilos. É o equivalente ao peso, para vocês saberem, de uma criança de 8 anos.